uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Você guarda mágoa? Você tem alguma culpa dentro de você? Há aqueles que têm e aqueles que pensam que não têm. Todos temos mágoas e culpas que fazem parte do nosso processo de convivência humana na nossa dinâmica evolutiva espiritual. O primeiro passo, talvez, seja poder compreender de que mágoa e culpa são processos habituais que comparecem no nosso cotidiano, sem que isso precise necessariamente nos envergonhar. A mágoa é alguma coisa que a própria palavra, a etimologia da palavra, já é, quando a gente compreende a etimologia da palavra, já é muito libertadora, porque mágoa significa má água, água ruim. Então, quando nós guardamos mágoa, nós estamos guardando algo de ruim dentro de nós mesmos. Às vezes nós temos vergonha de dizer que estamos magoados. É mais fácil até de dizermos que nós nos sentimos culpados. Mas mágoa nós temos uma certa resistência, como se isso nos desqualificasse. Mas efetivamente, todos temos esses sentimentos em maior ou menor quantidade, intensidade, volume, e que podem estar colocados dentro do nosso coração como algo em transição ou algo cáustico, venenoso, difícil, ruim, impeditivo de fazer o nosso movimento evolutivo e subtraindo a nossa liberdade de viver, dependendo da intensidade, da qualidade com que esses dois sentimentos, esses dois aspectos dessa mesma moeda, mágoa e culpa, comparecem na nossa vivência cotidiana. A antítese desses sentimentos é o perdão. O perdão não deixa de ser uma forma de doação e é uma caridade. A própria expressão perdoar é doar em função do outro. É uma forma de nós nos libertarmos daquele problema, daquela dificuldade, daquela ofensa. É o ato de fazer esse movimento de doação de tal modo a poder fechar um ciclo. O perdão, portanto, é uma virtude que fala do ato de fazer uma movimentação que diz respeito à amorosidade. Nós, seres humanos, não entendemos ainda o sentido do perdão. Então, as pessoas não entendem direito o que é perdoar. Nós confundimos aquele perdão superficial com o perdão que Jesus nos ensinou, o perdão incondicional.
Quando ele diz perdoar 70 vezes, 7 vezes, nós fazemos a conta, vai dar 490 vezes, que bom, só isso? Não, mas é uma figuração alegórica. Jesus quis dizer como um número infinito, ou seja, você precisa perdoar de forma incondicional todas as ofensas que lhe forem dirigidas. Na verdade, essa questão é uma das mais difíceis que nós temos que trabalhar ainda nesta existência. Perdoar é um ato que está além do humano. Ele requer a dimensão do espírito que somos, na nossa essencialidade. Perdoar alguém que viola a nossa confiança, alguém que mata um nosso filho, alguém que estupra, crueldades, essas dimensões, por exemplo, de ofensas, de agressividades, e perdoar-se por ter feito alguma dessas coisas citadas, é uma dimensão de gravidade e de intensidade que só o ser humano, se colocando numa perspectiva sobre-humana, só sendo um ser transhumano, ele é capaz de poder lograr, experimentar um trabalho de dissolver a mágoa, se alguém me fez, ou a culpa, se eu fiz para o outro. O Cristo, muito sabiamente, diz: dê a outra face. Ele sugere que nós tenhamos uma reação diferente àquela que, se alguém te fez algo que não foi legal, puxa, não tem como eu olhar de um outro jeito? Ou eu vou responder de bate-pronto e vou fazer a mesma coisa e vou ficar ali alimentando aquela mágoa, regando. Então, quando nós nos sentirmos magoados, entristecidos, ofendidos, no olhar da doutrina e o meu também, o ideal é que nós consigamos acolher, entender o porquê, eventualmente, aquela pessoa agiu daquela forma. Qual era o sentimento que o moveu naquele momento para que ele fizesse ou te dissesse alguma coisa que te feriu, que te magoou? Porque a questão não é perdoar as ofensas, não é esquecer o que aconteceu, é simplesmente não se ofender e não se magoar. Aí fica mais fácil de entender. Quando você é realmente humilde, o que significa ser humilde? Significa não se achar melhor do que ninguém. Então, se você não se acha melhor do que ninguém, na verdade, você acha que todas as pessoas têm um valor significativo e que não é maior do que o seu, você simplesmente não se ofende. Alguém tomou o seu lugar, alguém ocupou seu espaço, alguém passou na sua frente, isso não configura mágoa. E você não tem por que guardar rancor. Você passa a ver as pessoas quando um determinado comportamento, em vez de mal, você vê infantilidade. Em vez de um ataque pessoal, você falta de maturidade. Então, com isso, você não se ofende. E com isso, não guarda mágoa. Se você compreendendo o outro, é muito mais do que perdoar. É você conseguir permitir que o outro perceba o que ele fez, que descubra uma maneira com a sua ajuda de fazer a reparação e que ele se sinta quite-se você também em relação àquela situação que eventualmente possa ter magoado ou alterado ou prejudicado qualquer uma das partes. Então, quando você percebe que aquilo não foi para você, que aquilo é uma questão mais dele do que direcionada a você, você consegue perdoá-lo. Né? Não necessariamente esquecer, mas apenas saber que aquele foi um momento transitório e que ele fez aquilo impensadamente ou pelo menos inconscientemente e que você o perdoa, se liberta primeiro, depois liberta o outro. Então, em vez de trabalhar esquecer a ofensa, esquecer a mágoa, o negócio é trabalhar não se ofender e não se magoar. Como perdoar a si próprio? Todos nós erramos, todos nós erramos. E quando nós erramos, nós nos culpamos, não é verdade? E por que nós nos culpamos? Porque todos nós temos o senso moral dentro de nós. Né? O próprio Livro dos Espíritos nos afirma: todos têm a noção do que seja o bem e o mal. Então, quando nós erramos, nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado. E quando a nossa consciência aponta para o erro, ou melhor, sempre ela aponta para o erro, né? Quando nós realmente erramos, nós passamos a nos sentir culpados. A gente costuma dizer assim, que o tempo não volta para trás exatamente para nada.
Então, o que já foi registrado no tempo, no espaço, não tenho como consertar. Mas eu posso aprender com os meus erros, numa lição de humildade, como se cuidássemos de uma árvore. Não adianta eu ficar preocupado só com as folhas se eu não cuidar das raízes. E o perdão é cuidar das raízes. Eu preciso ter a base bem equilibrada para ter um tronco, folhas e frutos que deem bons resultados. Amor e perdão caminham juntos. Eu sempre brinco e digo, a linha que os separa é uma linha muito tênue. Quando nós amamos alguém ou quando nós odiamos alguém, é a mesma proporção que vem na nossa mente. Ou seja, eu amando, eu estou com a pessoa sempre na minha mente. Eu não amando, eu odiando, eu também estou com a pessoa sempre na minha mente. Portanto, eles caminham juntos. A questão é o exercício do amor e do perdão. Eu exercitando-o, eu tendo a melhorar-me. Eu sempre vou evoluir, eu vou melhorar-me. Melhorar em direção do amor, saindo dessa linha tênue. A princípio elas estão próximas, mas elas podem ir se afastando até quiçá chegar ao estágio de Jesus. E ele disse que nós somos deuses, que podíamos fazer o que ele fez e muito mais. Portanto, ele é o caminho. Ele é a vida, ele é a nossa verdade. O que importa é que nós possamos tirar uma lição daquela situação e não repetir, porque senão nós nos arrependeremos, ficaremos tristes, chateados, mas não agimos. Então, quando nós agimos, mudando a nossa conduta, o nosso comportamento, certamente nós nos sentiremos melhor, ao contrário daquele que fica simplesmente arrependido. Então, o perdão é um exercício de humildade, tanto a si mesmo quanto aos outros. Confesso que nem sempre é fácil, porque é um exercício de paciência e de persistência. Mas, com certeza, é um remédio que não se vende na farmácia. É algo que a gente tem que criar no raciocínio e no sentimento. Se eu equilibrar esses dois lados, eu consigo aprender com o meu passado, sem ficar revoltado com aquilo que eu já fiz de errado ou com aquilo que fizeram de errado comigo. Quando nós atingirmos esse patamar de não nos deixarmos agredir, nós vamos também ter uma facilidade maior para perdoar. Então, resumindo, perdoar é desculpar definitivamente. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia.